Fórum da Liberdade 2019. Brasil, aberto para reformas? Patrocínio CMPC, Gerdau, Grupo RBS, Ipiranga. Apoio Agibank, Deloitte, Fruc, Paim, PUC-RS, Empresas Randon. Realização Instituto de Estudos Empresariais. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, painelistas. É uma honra recebê-los neste painel. É natural que durante o Fórum da Liberdade se fale muito sobre os problemas do nosso país. Não poderia ser diferente, pois o Fórum da Liberdade é reconhecido como um dos maiores eventos de debate de ideias que existe. Mas não podemos nos esquecer que o Brasil é um país incrível. Existem empreendedores brasileiros que ganharam o mundo, economistas, juristas e profissionais de tantas outras áreas que são reconhecidos por onde quer que passem. Era brasileira a mente que acreditou que um avião poderia voar. Temos fartura de recursos naturais e falta de criatividade nunca foi um problema por aqui. Ao que parece, estamos assistindo ao surgimento de uma nova geração, mais preocupada em criar e produzir do que lutar por vantagens ou conseguir um emprego estável. Muitos brasileiros alcançaram feitos notáveis e construíram o que construíram, apesar dos pesares. Chegou a hora de desatarmos os nós do emaranhado chamado Brasil, nos livrarmos das amarras que impedem o crescimento do país e sufocam o seu desenvolvimento econômico e social. Imaginem do que os brasileiros seriam capazes se o Brasil fosse um país que incentivasse a produtividade, o empreendedorismo, que valorizasse mais a tentativa do que o erro, onde cada um dos cidadãos fosse realmente livre para transformar sonhos em realidade. Durante a 32ª edição do Fórum da Liberdade, estamos questionando se o nosso país está realmente aberto para reformas. Agora, chegou a hora de falarmos sobre o que devemos fazer, hoje, para construirmos o Brasil de amanhã. Para iniciar o painel Construindo o Brasil de Amanhã, convido a fazer uso da palavra o economista e CEO do Instituto INSPER, Marcos Lisboa. Bom, boa tarde. Obrigado a vocês pelo convite. Já vou começar me desculpando, porque eu combinei, vou fazer uma apresentação e vou ter que pegar o avião. Estou um evento também em São Paulo mais tarde, então não vou poder ficar para o debate. Eu vou trazer para vocês um pouco de diagnóstico, né? Combinei com a organização, trazer para vocês um pouco para ajudar o debate aqui, alguns dados, algumas evidências sobre o caso brasileiro, onde eu acho que estão os maiores desafios do país. É sempre bom, no entanto, começar tendo um pouco de choque de realidade, né? Eu, com frequência, ouço, né, enfim, eu tenho alertado para muitos riscos há vários anos, e as pessoas falam, Marcos, menos, não está tão ruim assim, né? Esse ano vai ser diferente, né? Esse ano vamos crescer 3. Pois é, não vai. Tem um pouco a perspectiva de longo prazo. Quer dizer, quando a gente fala de problemas da economia, não é que o país vai parar, não é que vai interromper, mas que a longo prazo, crescimentos medíocres, cíclicos, têm um custo imenso para o país. Nesse gráfico, a linha mais alta, escrito emergente, é o crescimento do PIB, da renda do país, dividido pelo total dos trabalhadores. Pega toda a riqueza gerada no país no ano, juros, lucros, salários, todos, e divide pelo total de pessoas que trabalham, né? Ali em cima, a linha mais alta, são os emergentes. Entre 94 e 2016, 21 anos, né? Essas mais de 2 décadas, os países emergentes fora da América Latina, mais do que dobraram a sua renda. Eles cresceram 127%. Não é mal, né? Mais que dobrar a sua renda. Não é mal. Nessas mais de 2 décadas, os Estados Unidos também cresceu. O país mais rico do mundo cresceu 48%. Também não foi mal. A OCDE, que tem os demais países ricos, alguns emergentes, como o México, cresceu 35%. E o Brasil? 18%. Mas como 18%? 18%. Mas os emergentes cresceram 127%. Pois é.
Se o Brasil tivesse crescido como os demais emergentes, aí tem Índia, tem China, tem Vietnã, tem Tailândia, tem Indonésia, tem Polônia, tem Hungria, o Brasil seria o Chile. A longo prazo, essa economia disfuncional tem um custo. Nós estamos ficando mais pobres em relação ao resto do mundo. A gente celebra muito o Brasil. O Brasil, como todo país grande, tende a ser autocentrado. E acha que tudo é nossa causa, nossa responsabilidade. Aqui está a queda da pobreza extrema no mundo, né? Em laranja estão os países emergentes fora da América Latina. Olha que 2 décadas notáveis tivemos. O período em que a economia cresceu 127% nesses países e a pobreza extrema nos países emergentes caiu de 35% para 5%. E no Brasil, caiu também, só que menos, de 15% para 5%. Eu vou pular aqui. A gente conhece o drama da Previdência. O Brasil tem uma Previdência disfuncional. No eixo, andando da esquerda para a direita, você tem a razão de dependência, o percentual de idosos sobre o total da população. À esquerda, os países mais jovens, à direita, os mais velhos. Subindo o elevador, quanto gastamos com Previdência? Em geral, o país jovem gasta pouco, o país velho gasta muito, né? E o Brasil? O Brasil não. O Brasil é um país jovem ainda, né? Com um percentual alto de pessoas de idade de trabalhar, estamos no ápice do nosso bônus demográfico, e, no entanto, gastamos 13% do PIB com Previdência, mais do que o Japão, que tem 3 vezes mais idosos, mais ou menos o que gasta a Grécia, não é uma boa comparação, né? França e Alemanha, países muito mais velhos que o Brasil. Tem algo de muito errado nas nossas regras. Deixa eu pular aqui. E essa crise mais recente, ela não começou agora, não começou em 15, não começou em 14. Aí tem a evolução do investimento desde 96, né? E olha que tem uma queda contínua do investimento desde o começo da década. Se olhar o crescimento vem decaindo desde 2011. É uma década perdida, de fato, que está por acontecer. Sobretudo, o Brasil é um país pobre. Eu acho muito legal a gente celebrar o Brasil, a gente fala que o Brasil é grande, tem potencial, tem potencial. Eu confesso que aos 54 anos de idade eu estou cansado disso, né? Eu ouço isso desde que eu era jovem e o país patina nessa agenda de retrocesso, né? O Brasil é um país pobre. Se pegássemos a renda do Brasil e dividíssemos por todos os brasileiros, a renda média seria de R$ 2.500, R$ 3.000 mês. Essa é a realidade do país. Parte dos nossos problemas é a nossa incapacidade de olhar quem nós somos. Renda média mensal, R$ 2.500 a R$ 3.000 mês. Se você ganha mais de R$ 20.000 mês, você está entre os 2% dos adultos mais ricos. Você ganha mais de R$ 30.000 mês, você está no 1% dos adultos mais ricos. Isso é dado do imposto de renda. Nossa renda é 1/4 da renda americana, 1/4 a 1/5 da renda americana, que é o país mais rico do mundo. O Chile é 2 vezes mais rico que o Brasil. E qual é a razão do Brasil ter ficado para trás e ser um país de renda baixa, média baixa? Na comparação de renda per capita, nós estamos em 78º lugar no mundo. Tem 77, 78 países mais ricos que o Brasil no mundo. Produtividade. Esse gráfico é o produto do trabalhador, dados do Conference Board, sempre em comparação com os Estados Unidos. Laranja é a evolução da produção por trabalhador em Coreia, passou de 40% em 85% para quase 90% em 2015. Lá embaixo estão os recém-chegados Índia e China, subindo, se aproximando. O vermelho é o Chile, nosso vizinho, que nos envergonha. Tem 2 azuis, é fácil não confundir os 2 azuis. Tem o que sobe, que é a Coreia, tem o que cai, que é o Brasil. E por que a nossa produtividade cai? Por que nós sistematicamente somos capazes de gerar menos renda com a mesma quantidade de capital e trabalho que os países ricos? Onde está o problema? Qual é a agenda de desenvolvimento? Os comunistas trabalham com grandes bases de dados. Nós temos hoje bases de dados para mais de 100 países, por mais de 60 anos, informações muito detalhadas. O que a evidência sugere? São os fatores mais correlacionados e talvez causais do nosso baixo crescimento. Primeiro, baixa educação. O Brasil gastou muito pouco com a educação há muito tempo e gasta mal com a educação, né? E já vou mostrar alguns dados sobre isso. Infraestrutura deficiente, né? Isso tem uma externalidade negativa todo o setor privado.
não conseguimos botar uma rede de logística decente, portos decentes, transmissão de energia. A minha escola, a escola onde eu trabalho, fica quase na Faria Lima, região mais nobre de São Paulo. Temos 3 geradores, pois falta energia toda semana. O que a gente chama, os economistas, da produtividade fora da empresa. Instituições eficientes, um judiciário eficiente, rápido, resolução de conflitos rápido, e eu volto a isso. E essa é para muita gente que não é do ramo, é uma novidade, um dos grandes problemas que explica a razão pela qual os países pobres são pobres, é porque não deixa o mercado funcionar direito. E, em particular, deixar o mercado funcionar direito é deixar a empresa que quebrar, quebrou. Sem isso, não tem empreendedor fazendo novidade. Toda vez que você quer proteger setores ou empresas que não conseguem competir com o exterior, ou mesmo no próprio país, ou com regime tributário diferenciado, ou com tarifa adicional, pois é, o custo disso é que o país fica mais pobre. É divertido que, às vezes, né, a gente é liberal com o outro, né? Isso aqui é o gasto do Brasil, educação, vários países do mundo. A média do gasto aí, nos países, é em torno de 4 e pouco por cento do PIB com educação. O Brasil gasta muito com educação. Não gastamos pouco com educação. A gente gastava aqui nesse dado que é 14, pouco menos de 6%, já estamos encostando em 6% do PIB com educação. Bem mais que os demais países emergentes, como Turquia e Coreia. E mais, o gasto com educação cresceu enormemente nas últimas décadas. Olha o tamanho do crescimento. Olha a taxa de crescimento. Mais de 12% de crescimento real. É impressionante o crescimento do gasto com educação. Isso é, a sociedade ouviu e falou, precisamos gastar mais com a educação. E pegou dinheiro e transferiu dinheiro para a educação. Agora, o que aconteceu, vou passar rápido aqui para o tempo. Essa aqui é a evolução da escolaridade. Jovens entre 15 e 17 anos que frequentam o ensino médio. Pois é, durante algum tempo a gente conseguiu aumentar a escolaridade dos jovens. Éramos para estar em 100%, que é o normal nos países, né? Todos os jovens frequentam a escola. Pois é, não conseguimos. Nos últimos 15 anos, cresceu pouco a escolaridade do ensino médio, e com razão. Nosso ensino médio é muito ruim. E para ver quão ruim é o nosso ensino médio, aqui estão as notas das provas realizadas pelo MEC. Em azul são os anos iniciais do Fundamental, em laranja é o fim do Fundamental 2, em azul, em verde, claro, é o ensino médio. Olha que teve alguma pequena melhora no Fundamental 2. Olha o que aconteceu com o ensino médio. Os alunos aprendem menos agora do que aprendiam antes. Piorou, os dados são comparáveis. Nosso ensino médio é muito ruim. Nós temos aí pouco mais de 10 milhões e meio de jovens na faixa do ensino médio. Desses, pouco mais de 8 milhões e meio frequentam a escola no começo do ano. E tem quase 1 milhão que desiste antes do ano terminar. Esse gráfico aqui, eu vou tentar ser rápido com ele, você tem, da esquerda para a direita, a escolaridade. Como evoluiu a escolaridade ao longo dos anos? 60 até agora. 60 ali, 80 a 2010. Como evoluiu a escolaridade? Né? E para cima e para baixo é a produtividade. Quanto que aumentou a produtividade? Olha, em verde está a China, né? Um notável aumento da escolaridade nesses 30 anos e um bom aumento da produtividade, é o verdinho lá embaixo. Né? Tem o México em amarelo, também notável aumento da escolaridade e o aumento da produtividade. Vamos direto para o grande caso de sucesso, a Coreia. Um impressionante aumento da escolaridade, um impressionante aumento da produtividade. A curva excepcional aqui é o Brasil, porque o Brasil é uma reta. Nós gastamos mais com a educação, aumentamos o número de anos que os alunos estudam, pois é, aqui não funcionou, a produtividade não aumentou. E nós sabemos, nas comparações internacionais, que o nosso aluno, o desenvolvimento de competências e aprendizado dos nossos alunos é bem inferior ao dos demais países. Nós estamos, invariavelmente, na rabeira das provas do PISA, por exemplo. Então, o primeiro problema do nosso atraso não é gastar dinheiro com educação, é fazer gestão da escola. Não é complicado ter uma escola razoável. Tem que ter professor, o professor tem que ir para a sala de aula, tem que ensinar, a gente sabe os métodos que funcionam para ensinar o básico, o tal do construtivismo não funciona muito bem, é o método fônico mesmo, né?
E isso não é ideologia, visão de mundo. Enfim, é um pouco a evidência dos dados que a gente tem. Você testa. Tem escola que fez assim, tem escola que fez assado, grupo de controle. Né? Educação. Segundo, instituições adequadas. De novo, a grande pesquisa dos últimos 30 anos é a importância do institucional. E aí eu provoco um pouco vocês, que a gente fica muito nesse debate Estado, mercado, mercado, Estado. E esse debate é para lá de superficial. Não há mercado sem Estado. Você precisa das instituições. A questão é, sabemos desenhar as instituições de forma adequada? Que tipo de instituições são mais adequadas e propícias ao crescimento? Você precisa de um judiciário para dirimir conflitos. Você precisa de regras de jogo para setores de infraestrutura. Não é tão simples assim. Tenta desenhar um mercado de energia elétrica. Não tem mercado mais complicado para você desenhar as regras para ele funcionar, fazer leilão de transmissão de ondas. Tem técnica também. Como é que a gente testa isso? Você tem todas as variáveis dos países, faz indicador, por exemplo, da eficiência do judiciário. Quanto tempo demora a retomar um bem dado em garantia em caso de inadimplência? Pode ser uma casa, um carro, um bem de capital. Nós temos esses dados para todos os países. Qual é o grau de liberdade no espaço de contratos para pactuação de uma relação de dívida? Qual é o grau de liberdade numa relação de trabalho? Quanto que as partes podem negociar? Todos os países têm algum tipo de restrição. Alguns países têm menos restrições. Regra geral, os países de origem anglo-saxã, o espaço de contratos é muito mais amplo. O que a sociedade pode livremente determinar é muito mais amplo. Outros países restringem bastante, tipicamente países latino-americanos. A gente sabe quem deu certo e quem não deu. A qualidade de instrumentos de crédito e capital. Invariavelmente, a boa pesquisa acadêmica, com muito dado, muito controle, indica que países onde o judiciário é mais eficiente, onde é mais fácil retomar uma garantia em caso de inadimplência, onde há maior liberdade contratual, ela nunca é plena, nunca é plena. Mas quando há maior liberdade contratual, esses países ficam mais ricos. Há uma literatura imensa nessa direção nos últimos 25 anos. Como eu disse, a vida é mais difícil do que achar que é Estado ou mercado. Né? Bem mais difícil. Mas qual o Estado que a gente precisa? E esse é o debate. Que tipo de instrumentos de política pública, de intervenção, são necessárias a que os mercados funcionem bem? Em alguns casos, é muito fácil. Na maioria dos mercados, é fácil. Olha, você precisa ter liberdade de contratos. Né? E o papel das instituições é garantir que os contratos sejam honrados e resolver conflitos. Não precisa muita confusão. A grande maioria dos mercados funcionam bem com regras muito básicas de direitos de propriedade. Outros mercados não. Tem mercados que são extremamente complicados para serem regulados adequadamente. Mercado de energia, que eu já citei, é um deles. Mercado de saúde é muito complicado. Cada país tem um sistema de saúde com regras muito específicas, não é nada trivial. Por outro lado, nós também sabemos que a regulação, a intervenção pública mal feita ou o controle excessivo está correlacionado com os países que crescem pouco. A intervenção em demasia, a discricionariedade, o poder público podendo mudar a regra do jogo ou a forma de intervenção com muita frequência, está associado aos países mais pobres. O caso do Brasil, isso é particularmente severo. Nós temos um país com uma regulação demasiada em diversas áreas. O meu mercado de trabalho ainda tem uma regulação muito pesada e ela é complexa, ela é contraditória. Isso gera um contencioso trabalhista imenso no país. Não é uma questão de mais direitos ou menos direitos. Esse é um debate mal parado. É a questão de ter uma regulação clara, transparente, ou não. E a nossa não é. Isso é parte desse volume impressionante de contencioso trabalhista. E infraestrutura, de novo, não é uma questão de mais liberdade ou menos liberdade, é que nós temos uma governança caótica na aprovação de projetos de investimento em infraestrutura. Nós não temos protocolos de avaliação de impacto ambiental, protocolos de avaliação de impacto econômico e social.
Os governos locais, depois que começa o projeto de investimento, saem criando demandas por compensações que você não sabe muito bem a que vem. Quem aqui é do mundo real e já tentou fazer um projeto de investimento sabe do que eu estou falando. O processo dentro do governo é complicado. Os órgãos públicos não têm prazo. Eles, com razão, têm receio de uma decisão ser questionada e ter uma ação judicial na pessoa física. Olha o que foi o caso de Belo Monte, e eu quero ver quem vai se atrever a construir uma nova hidrelétrica no Brasil. Um projeto atrapalhado, confuso, que saiu metade do que deveria, com indenizações que ninguém sabia, um contencioso imenso. Quem vai investir em ampliar a produção de energia elétrica no Brasil? Quem topa aqui construir uma estrada? Quem já tentou construir um aeroporto? Vai. Nada mais fácil em infraestrutura do que construir um aeroporto. Você não precisa de quase nada, um geradorzinho, um pouco de asfalto e uma casinha. Isso dá um aeroporto. Não precisa de muita coisa, gente. Se tem uma obra simples, tenta construir um aeroporto no Brasil. Mas se não tem investimento em infraestrutura, como é que nós vamos crescer? Ah, vem 120 bilhões de dólares o Brasil indo bem. E daí? Cadê energia, cadê estrada, cadê porto? Vem dinheiro para comprar o que já existe. Mas o nosso crescimento potencial, não digo o crescimento do ano que vem, eu não sou macroeconomista, eu não me preocupo com previsões 6 meses, um ano, o que vai ser os juros. Preocupado com o crescimento do país para a próxima geração. E o nosso crescimento potencial hoje é de 1%, pouco mais, pouco menos, 1,5%. Uma população que cresce 0,7% em idade de trabalhar, uma produtividade que está estagnada e que no auge cresceu 1,5%. No auge dos anos 2000 cresceu 1,5%. Crescimento depende da oferta. Provavelmente, há uns 10 anos atrás, a estimativa é que da diferença entre o nosso crescimento, que na época não era ruim, não era nada ruim, e o do leste asiático, 20% é infraestrutura. É um nó imenso a desatar. Esse nó requer trabalho de gestão, coordenação dos órgãos de governo, protocolos, melhor administração dos conflitos. Não é nada que se resolva com uma grande lei, uma grande ideia. É trabalho duro. Nós temos fragilidades, às vezes, reguladoras, nem sabemos mesmo quais são as suas atribuições, né? Temos as regras do jogo completamente sendo alteradas, empresas que foram fragilizadas por intervenções desastrosas. Setor de óleo e gás, a mudança do marco de monopólio da Petrobras, regras de conteúdo nacional, intervenção no setor elétrico. Olha como é que está a situação do setor elétrico e do setor de telefonia. A gente não acha que faz essas intervenções, machuca as empresas como machucamos por decisões arbitrárias e que o investimento vai vir ano que vem com alegria. A economia tem memória, os investidores têm memória. Todos perdemos. Comércio exterior, de novo, uma agenda oportunista. A sociedade com o governo liderou uma agenda oportunista de sair distribuindo proteções setoriais, barreiras ex-tarifárias. Não é que as nossas tarifas são altas. Tenta ultrapassar as barreiras ex-tarifárias. Não conseguimos. O Brasil deve ser a economia mais fechada do mundo no que se refere a comércio exterior de manufaturas. O que isso causa? Isso gera emprego? Não, isso gera pobreza. Por quê? O bem de capital mais eficiente descoberto na Alemanha não chega no Brasil. A gente tem que cobrar peças e bens de capital de empresas que não têm escala, porque elas só produzem para o mercado brasileiro, porque só aqui elas sobrevivem. Se não tem escala, são pouco produtivas, são mais caras. Isso contamina toda a cadeia produtiva. Toda a cadeia produtiva sofre pelas proteções setoriais disseminadas. Vamos lá que meu tempo está acabando. Mesma coisa no crédito, né? Quer dizer, nós começamos a ter uma melhoria no crédito com algumas reformas há 20 anos, que criaram garantias melhores, alienação fiduciária, patrimônio de afetação, consignado, as letras de crédito. E a gente conseguiu destruir quase tudo isso na última década. Como o tempo vários bancos estrangeiros desistiram do Brasil, foram embora, apesar do mito que banco ganha muito dinheiro. Explica por que os bancos fecharam no Brasil e desistiram do país. E banco que ficou no Brasil faz muita coisa, mas não faz muito crédito, né? A maior parte do lucro das grandes instituições vem de quê? Seguro, previdência, mercado de capitais, banco de atacado. Tenta olhar o balanço de um banco e descobrir qual é o percentual do seu P&L
que vem de crédito? Por que os bancos estão devolvendo capital? Sem capital você não empresta. O desastre do leasing. Há 10 anos, leasing era um mercado que movimentava 110 bilhões de reais. Financiamento barato para padrão brasileiro comprar seu carro e outros instrumentos. Leasing, era ótimo, 110 bilhões, vai. É um mercado bacana. Começaram prefeituras com ações oportunistas, começou aqui nesse estado do Rio Grande do Sul, para cobrar o ISS do automóvel, onde o carro foi vendido, não onde deu crédito. Rapidamente virou uma ação que não era mais o ISS sobre leasing, era sobre o valor do carro. A Receita Federal entrou com ações de PIS/COFINS, uma confusão. Clientes que não pagavam suas dívidas, falaram assim, não, mas eu já paguei mais da metade do carro. Logo, o carro é mais meu que do banco. O carro vale 100, eu paguei 60, o carro é mais meu que do banco. Não pode devolver o carro. E o judiciário deu. Isso que é inacreditável. Leasing, 110 bilhões de reais a juros baratos. Leasing hoje, 10 bilhões de reais para a minoria da elite. Não tem mais mercado de leasing. Não tem mais onde cobrar imposto. Também não tem como as famílias se financiarem. O nosso oportunismo custa caro. Tem uma literatura gigantesca sobre crédito, não vou deter aqui, até meu tempo está acabando. Eu vou concentrar no que eu acho que hoje talvez seja a maior disfuncionalidade do nosso sistema institucional, que é a nossa estrutura tributária. E aqui não é questão de muito e pouco imposto. Porque essa sociedade combinou aí uma série de obrigações que vai demorar uma geração ou duas para reduzir. Ninguém tem a fantasia. Deixa eu dar uma notícia para vocês. A reforma da Previdência não economiza dinheiro. Não economiza. Nada. Zero. A reforma da Previdência faz o gasto com Previdência crescer mais devagar. Quando se fala em economia, em relação ao que cresceria, o quanto vai crescer. Não tem 1,5 trilhão de reais para ser desvinculado do orçamento federal. Não existe isso. 600 e poucos bilhões é gasto com Previdência e assistência social, você não pode fazer nada. O gasto do passado está dado. Você pode evitar que o gasto novo apareça. 320 bilhões é servidores e Previdência servidores. Também você não pode fazer nada, você não pode reduzir o salário do Brasil. Você pode ter inflação, se vocês quiserem, e não dar reajuste salarial. Aí você reduz ao longo dos anos um pouquinho. Bom, já chegamos a 1 trilhão, do 1,5 trilhão do orçamento federal. Aí tem 59, que é BPC, também não pode reduzir. O Supremo determinou. Tem 50, que é abono salarial, seguro-desemprego, também não pode mexer. Tem outros 50, que são ações judiciais, todo ano que tem. O que sobra para desvincular? Nós temos de discricionária 130 bilhões de reais, é o que dá para mexer. Se quiser desvincular um pouquinho de saúde e educação, vai. Mas o gasto com educação é pessoal, você não pode demitir. O outro lado da história. Tributação. Nossa tributação tornou-se completamente disfuncional. E tem coisas que só tem no Brasil. É tão errado o nosso sistema tributário. Por exemplo, imposto na origem. Onde já se viu cobrar imposto na origem? Eu quero algum tributarista me dizer que país do mundo arrumado tem isso. Imposto é sempre no destino. Não existe imposto na origem. Aí depois a gente tem guerra fiscal e não sabe por quê. Imposto se cobra no destino. E não é à toa que os países fazem isso, a não ser o Brasil. Crédito produtivo. Onde já se viu crédito produtivo? Então, eu tenho uma receita, aí eu tenho que saber o que entrou na produção direta para descontar do imposto a pagar. Não existe isso. Crédito é financeiro. É muito mais simples, é assim que o mundo faz. Temos regras múltiplas, federais, estaduais, as obrigações acessórias. Vou dar alguns números para dar a dimensão da tragédia tributária brasileira. Contencioso das 30 maiores empresas não financeiras, dados de balanço, em 14, tá? Só de imposto de renda e contribuição social de lucro líquido, 65 bilhões de reais. PIS/COFINS, 15 bilhões. Detalhe, o ICMS é várias vezes maior. Dados de 91 empresas em 14 países, contencioso tributário, 51% do total, Brasil. Na França, 9%. Quanto do PIB, a gente está lá em contencioso, só no CARF e na DRJ, no começo da Receita Federal, 11%, 11 a 12%. Do PIB.
Média em 17 países, 0,2. Não existe esse contencioso. Da onde que sai esse contencioso? Eu estou terminando. Nós temos um sistema complexo, com múltiplas regras, benefícios distribuídos, tem as tabelas do Simples, aí está advogado numa tabela, tem vendedor de seguro, corretor de seguros em tabela do Simples, o engenheiro não está, aí tem o lucro presumido, aí tem quem está no PIS/COFINS cumulativo, quem está no não cumulativo, aí a regra para o setor de serviços é uma, para a indústria é outra, varia, depende. Água de cheiro é um produto com uma regra de tributação, colônia é outra tributação, perfume é uma terceira tributação. Cereal é uma regra tributária, chocolate é outra. Múltiplas regras, e em parte a culpa é nossa. A culpa desse caos tributário, do comércio exterior e do atraso, em última instância, é nossa. Muito dessa incompetência normativa que nós temos decorre das pressões dos grupos organizados da sociedade por favores, por regras especiais. Quem se opôs à reforma do PIS/COFINS há 10 anos foi a Zona Franca de Manaus. O setor de serviços também não gosta, que vai pagar mais imposto, pagar bem menos que a indústria. A agricultura também não quer contribuir muito com a Previdência. Vai, deixa dessa regrinha, quem é pessoa física, não mexe não. Tá bom assim. Esse caos institucional que nós vivemos, que todos nós pagamos o preço dele, decorre de uma sociedade que, quando chega na hora de verdade, fala assim, começa com o outro, vai. Deixa o meu aqui. Deixa a minha entrada aqui separadinha, vai. Não faz isso comigo. Eu não consigo competir, porque tem tanta coisa aqui atrapalhada. Então, começa fazendo tudo, depois você mexe em mim. Assim a gente não sai. E, por fim, dado que é um evento de liberdade, eu não falo de política, meu tempo está acabando, se bobear, eu vou perder o avião. Mas eu estou querendo ver se está uma agenda liberal, porque até agora eu não vi. Imaginar que a agenda liberal é privatizar 40 empresas de gaveta, não é. Ou as subsidiárias ali, e que isso vai mexer com o país, não vai. Uma agenda liberal de verdade, para estimular o crescimento e a produtividade, requer um trabalho, e também não é uma lei de reforma tributária. Essa é uma agenda longa, que requer um trabalho gigantesco nas distorções tributárias. Começa pela governança tributária nossa, que é inacreditável. Conta para alguém que quem faz a norma tributária, a Receita Federal, autua e fiscaliza, diz se você está certo ou errado. Ah, detalhe, julga. Mas como assim? O auditor julga? O auditor julga. Mas como assim o auditor julga? Julga. O CARF, o voto de qualidade é da Receita Federal. Não é à toa que dá esse contencioso. Mas como é que é isso? Tem que mexer na governança da estrutura tributária, das agências. Tem uma agenda incrível a ser feita. Como eu disse, hoje esse país, no meu ver, não digo para o ano que vem, pode ter um ano melhor. Esse ano está meio mal já, né? Mas pode ter um ano melhor ano que vem, mas minha preocupação não é essa. Minha preocupação é a próxima década. É mais uma década perdida? Caramba, a minha geração vai ver 3 décadas perdidas? 3. Tem uma agenda para retomar o crescimento, mas tem que enfrentar os problemas. Na educação, tem que resolver a gestão na sala de aula. E tem os interesses corporativos dos sindicatos que são contrários. Pois é, vamos tratar a educação com a seriedade que merece e enfrentar os interesses? Vamos fazer, de fato, uma agenda de abertura comercial? Não, e não é uma coisa do dia para a noite. Esse é um projeto de 8 anos. Ninguém pode ser responsável de propor uma abertura comercial do dia para a noite. O custo de transição é muito alto. Uma agenda tributária, tem o norte. Qual é o norte? O norte é, a regra tributária vale para todos. A mesma regra, simples. Que tal assim? O tempo acabou. Isso, acabou. Mas, só para... Só para terminar, dado que eu acho que já perdi o avião, mas vamos ver. Não só ter o norte, claro, e caminhar devagar, nada da coisa abrupta. O país não aguenta mais trauma. E saber que o custo de transição vai ser alto. E é preciso separar um pouquinho da política pública para cuidar de quem vai pagar um preço imenso. O governo inventou de fazer estaleiro num país que não sabe fazer estaleiro. Terceira vez, foi caro. Vamos fechar.
estão quebrando. E a população que foi para lá? O que acontece com ela? Não vai ter política pública para ajudar na transição? E as fábricas que vão fechar, que estão fechando? Quer dizer, é preciso combinar uma agenda de norte, de abertura, simplificação tributária, regras equânimes, com técnica para saber como é que é a regulação, qual é o detalhe, como é que você desenha um leilão. Vender não é só fazer um leilão. E que cuide um pouco desses grupos que estão desfavorecidos. E vamos lembrar o que aconteceu nos países que fizeram a transição e não cuidaram de quem ficou para trás na transição. Não deu muito certo. Obrigado. Agradecemos a participação do Marcos no painel. Vai ter que se retirar em razão da agenda. Ouviremos a seguir o presidente do Iguatemi, Carlos Gereissati Filho. Bom, boa tarde a todos, é um prazer ter recebido esse convite. Obrigado ao Bruno, ao pessoal todo aqui, o Caio, a organização. Por falar depois do Marcos é brincadeira, né? Porque ele já faz esse diagnóstico todo, é um inferno estar aqui entre nós. Mas eu acho que, enfim, como uma geração que ainda espera viver um certo tempo e ver o Brasil estar melhor, eu acho que a gente tem que ser generoso e tem que saber que a gente não vive o tempo todo para ver tudo dar certo, mas a gente tem que plantar para poder, muitas vezes, a gente não colher, mas outros colherem. Eu acho que esse é o desafio da nossa geração, de continuar lutando e tentando para chegar num lugar melhor. E se o Marcos mostrou muito desse diagnóstico, que eu me lembro quando era moleque, do problema da inflação. O Brasil sabia há muitos anos, né, o que precisava ser feito para combater a inflação e trazer de volta a estabilidade ao Brasil. E o que a gente viu é que precisou de pessoas convictas, né, do que era preciso fazer, com capacidade para fazer, né, nos lugares certos, né, como liderança pública, para que aquilo realmente acontecesse. E isso aconteceu. Muitos de nós, hoje, né, eu tenho 47 anos, mas tratam a estabilidade como um valor que sempre houve. Não é verdade. Lá atrás, né, também a gente sabia esse diagnóstico horroroso que existia, sabia o que acontecia e ninguém fazia nada. Um belo dia, com um conjunto de pessoas, acho que tiveram aqui, inclusive Gustavo Franco e tal, né, lideradas lá na época pelo presidente Fernando Henrique, foram capazes de dar esse salto no Brasil. Eu tenho certeza que o Brasil também vai encontrar o caminho de volta do crescimento, resolver vários dos nossos problemas, com lideranças públicas capazes. Então, eu vou mostrar aqui um pouco da experiência que eu tive a oportunidade de fazer parte nos últimos 7 anos. Né, o Dr. Jorge Gerdau também faz parte dela. É uma iniciativa que eu acho, como cidadão também, empresário, pessoa interessada no Brasil, cansada de ficar reclamando com meu colega do lado, o que dá para fazer? Né, eu tenho uma família que tem uma tradição na política, mas no meu lado, talvez muito mais empreendedor, mas eu me sentia também na responsabilidade de fazer alguma coisa além daquilo que é o meu trabalho, de me envolver um pouco e tentar encontrar uma solução para todos os problemas que o Marcos colocou. E se eu puder deixar uma única mensagem aqui, não é que liderança de boa qualidade, liderança pública de boa qualidade no Brasil não cai do céu. Liderança boa de qualidade no setor público não cai do céu. Essas pessoas precisam ser identificadas, precisam ser apoiadas e a gente pode sim ajudar a que elas tenham visibilidade e ganhem o nosso país, o coração das pessoas e sejam capazes de transformar a realidade que a gente vive. Então isso é muito importante no meu ponto de vista, é um pouquinho da experiência que eu vou poder mostrar aqui para vocês e talvez contar um pouco da oportunidade que eu tive de fazer também uma parceria aqui no Rio Grande do Sul. Então, começando aqui a falar, eu há algum tempo atrás, uns 8, 9 anos atrás, estava com uma angústia muito grande em relação ao país, a dificuldade que a gente via, né, muito foi falado aqui das questões ideológicas e tal. Eu, talvez com um jeito mais pragmático, né, falei, pô, ótimo, a gente sabe quais são os problemas, mas como é que resolve isso? Como é que a gente
vai atrás de buscar, encontrar e ajudar pessoas a fazerem a diferença e mudarem esse país. E eu me juntei a uma organização, a Comunitas, né, que é uma organização que estava muito empenhada em ajudar institutos de grandes empresas, organizações, a estudar e melhorar as práticas de corporativas sociais, com métricas, indicadores, reunindo esses institutos todos para trabalharem com pesquisa, enfim. E que, num determinado momento, resolveu também partir para a promoção e estímulo de um trabalho que eu acho muito fundamental, que é o que eu falei aqui, que é juntar a sociedade civil, em especial a iniciativa privada, ao poder público. Né, e resolveu criar um programa muito baseado num trabalho que, inclusive, o Dr. Jorge já fazia há muitos anos, que é o Brasil Competitivo, né, o Movimento Brasil Competitivo, a Fundação Brava, que tinha feito um trabalho também muito forte junto aos estados, e aplicar isso em relação aos municípios brasileiros. Eu vou passar um filmezinho que resume um pouco dessa prática, depois eu vou voltar detalhando como é que foi essa experiência ao longo desses últimos anos. Em 2012, alguns dos maiores líderes empresariais brasileiros decidiram atuar juntos por um mesmo propósito: inovar no modelo de investimento social corporativo existente no país. Nascia ali o programa Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável. O programa Juntos é liderado pela Comunitas, uma organização da sociedade civil que estimula o engajamento dos setores público, privado e sociedade no desenvolvimento do país. Para integrarem ao programa, as cidades e estados precisam seguir uma série de critérios. O prefeito e governador precisam ser ficha limpa, firmarem um pacto de transparência e governança compartilhada, estimularem o empoderamento e engajamento da sociedade na construção, criação e participação na tomada de decisões, bem como na sustentabilidade e manutenção das ações. Se comprometerem a replicar os resultados empreendidos em outras localidades. Diversas cidades e estados do país, com diferentes características populacionais, geográficas e territoriais, fazem parte do programa, impactando quase 100 milhões de cidadãos. Os projetos são desenvolvidos em diversas áreas, que permeiam os desafios enfrentados pelas administrações públicas municipais e estaduais, como gestão, segurança pública, fortalecimento de lideranças, engajamento e inovação. O ganho estimado para os municípios, por exemplo, com a Frente de Equilíbrio Fiscal desenvolvida, ultrapassou 500 milhões de reais. Isso representa um retorno sobre investimento, ROI, de R$ 40,87 para cada R$1 investido pelo Juntos. Esses valores se materializam em benefícios para a população, principalmente em áreas de maior demanda, como educação, saúde e melhorias urbanas. Só em Campinas, por exemplo, a administração arrecadou 326 milhões de reais acima dos gastos em 12 meses de projeto, registrando superávit orçamentário já no primeiro ano da nova gestão. Uma boa gestão financeira também impacta na educação pública e nossa parceira Teresina é exemplo disso. Na cidade, com o apoio do Juntos, a Prefeitura Municipal reduziu mais de 50 milhões de reais em gastos em 3 anos ao otimizar a gestão das contas. Essa experiência deu à administração o conhecimento de fazer mais, com mais qualidade e menos recursos, inclusive no ensino público, onde Teresina conseguiu ter, ao mesmo tempo, o menor custo por aluno e também a melhor educação pública entre as capitais do Brasil, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, divulgado em 2018. O licenciamento e a aprovação para instalações urbanas também tem sido outro principal gargalo na competitividade das cidades. Por esse motivo, os trabalhos desenvolvidos em Campinas e São Paulo buscam a desburocratização dos processos de licenciamento urbano das prefeituras por meio de uma série de medidas previstas para reduzir o tempo de tramitação para aprovação de novos empreendimentos. Já na segurança pública, com apoio do programa Juntos, as cidades de Pelotas e Paraty assumiram protagonismo na prevenção e combate à violência, por meio de pactos que contemplam um conjunto de estratégias integradas para a redução da criminalidade. O programa também contribuiu para o desenvolvimento das habilidades da liderança.
pois vê os servidores como atores estratégicos na consolidação de uma verdadeira transformação cultural na gestão pública. Dessa forma, disponibiliza bolsas de estudos em algumas das instituições mais renomadas do mundo, como a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, além do Centro de Liderança Pública em São Paulo, com pós-graduação que conta com módulo realizado nas universidades de Harvard e Oxford. O programa Juntos também realizou um curso exclusivo para prefeitos brasileiros em Colômbia, oferecendo aos gestores públicos ferramentas necessárias para a solução de problemas e aprimoramento de resultados. Na cidade de São Paulo, o Juntos apoiou a elaboração do programa de metas, por meio da qual a população foi convidada a compartilhar seus sonhos e soluções para a cidade de São Paulo. Foram quase 24 mil sugestões da sociedade civil, recebidas por meio de audiências, plataformas digitais, e-mails, ofícios e cartas. A maior participação popular desde que o programa de metas tornou-se exigência no município, em 2008. O Juntos também apoia a implementação de iniciativas de inovação, transformando processos complexos do setor público em modelos mais estratégicos. A rede Bem Cuidar, desenvolvida em Pelotas, já recebeu prêmios como o Center for Active Design, nos Estados Unidos, e o InovaSUS, do Ministério da Saúde, como a segunda melhor experiência em saúde do Brasil em 2015. Além de tudo, o programa mobiliza o cidadão na gestão pública por meio de ferramentas de participação. Isso tudo para que governo, servidores públicos, sociedade civil e líderes empresariais possam juntos construir as diretrizes para o futuro do Brasil. E com o objetivo de ampliar ainda mais o espaço de troca entre administradores públicos, a Comunitas lançou a plataforma Rede Juntos, um espaço dinâmico e aberto para a troca e disseminação de conteúdo entre administradores públicos. Isso porque todas as ações desenvolvidas pelo programa Juntos são focadas na melhoria dos governos e a sustentabilidade dessas ações é primordial para que elas possam ser continuadas sem a atuação direta da Comunitas e, principalmente, que essas boas práticas possam se espalhar pelo país, porque o futuro do Brasil será construído por todos nós, juntos. Bom, aqui, vou passar rapidinho. Eu acho que só, quer dizer, esse filme mostra muitas das iniciativas que foram realizadas ao longo desses 7 anos em várias praças, né, em várias cidades no Brasil. Agora estamos trabalhando, o Paulo aqui foi testemunha de um projeto que a gente fez com ele na gestão Dória lá, que foi todo o projeto de plano de metas, né, que ele gerenciou lá como secretário de planejamento e que norteou todo o trabalho do João Dória e da sua equipe ao longo aí do ano e meio que ele teve lá e deu sequência. Né, foi um projeto desenvolvido com a McKinsey, que acho que foi brilhantemente tocado pelo Paulo e a equipe, e que está nas mãos de coisas, e que, como o programa tenta mostrar, ele é open source, então ele fica disponível para que várias prefeituras ao longo do Brasil possam ir buscar e replicar esses modelos dos vários projetos que acontecem. Eu queria passar rapidinho aqui, mostrar que um dos objetivos nossos, quando eu falei da constituição de lideranças que entendam, porque não adianta você imaginar que todo mundo que entra hoje em dia, seja um prefeito, um governador, esteja absolutamente preparado. E essas pessoas, elas não têm toda, né, a estrutura, as competências necessárias para tocar como nós achamos que ela tem. Então, o fato de você estar próxima, perto, e ajudando com que ela se prepare para entender, por exemplo, o que é sair de um governo 1.0, onde a maior parte dos secretários são de indicação política, onde você gasta a maior parte da tua verba com comunicação, onde você não tem uma preocupação com responsabilidade fiscal, para migrar aqui muito mais para uma visão de 3.0, onde você tem um governo muito mais próximo do que essa sala toda imagina, que é um governo que está preocupado com qualidade de serviço público entregue na ponta, que é o que o cidadão entende, que é o que o cidadão vota, e o que é que ele faz com que o governante avance e melhore a qualidade. Um governo que é aberto, que não tem problema de transparência, que adota uma governança compartilhada, como é o caso do nosso programa. Né? O governante ele recebe os recursos para uma inovação
e ele mostra ali e faz a sequência, a prestação de contas do serviço daquilo que está sendo aplicado com todo o seu secretariado. É transparente nas contas, tem que estar no azul, se manter durante os 4 anos para se manter no programa absolutamente com as suas contas em dias. Então tem uma preocupação que é a preocupação primordial. Então, tudo isso para nós são valores que ajudam a você construir lideranças públicas que estão comprometidas com o Brasil, que vão tomar decisões corajosas. A gente viu aqui o Marcos falando muito de todos os problemas que o Brasil tem em várias áreas, em várias verticais, na saúde, na educação. Várias das soluções estão aí, que estão construídas as tecnologias. Essas pessoas precisam ter coragem de transformar, precisam ter coragem de aplicar, precisam ter coragem de mudar. E elas só vão fazer isso se elas estiverem apoiadas pela sociedade civil, pela iniciativa, como nós aqui, e apoiando iniciativas que mostrem para o cidadão comum que ele ganhou aquilo, né? A educação no Ceará não está melhor por um acaso, está melhor porque foi criada há muito tempo uma legislação que faz com que as cidades, né, que tenham um IDEB melhor, recebam uma parcela maior do ICMS. Políticas públicas de qualidade que fazem com que as pessoas entendam e tenham incentivos corretos para mudar a qualidade daquilo que a gente espera. Então, a gente não pode ficar só falando, mas a gente tem que buscar os comos e como a coisa realmente está acontecendo. Então, foram diversas iniciativas, mais de 100 iniciativas desenvolvidas ao longo dos 7 anos em várias das principais cidades brasileiras. Né? No vídeo mostrou a Rede Bem Cuidar, que foi uma inovação de uma UBS, Unidade Básica de Saúde, que é a unidade mais próxima de saúde do cidadão, como se fosse a nossa clínica, né, onde o cara vai buscar a primeira apoio médico, uma reformulação completa, feita num sistema de cocriação, de design thinking, com a população, com o servidor público, e esse negócio deu tão certo, não é, que ela virou uma política pública utilizada em São Paulo. São Paulo está copiando essa ideia que foi feita em Pelotas, com financiamento do Banco Mundial para mais de 100 unidades, quer dizer, mostrando que uma inovação financiada pelo setor privado junto ao poder público de qualidade pode se transformar numa política pública importante numa área tão fundamental como é a área de saúde aqui no Brasil. Nos estados, enfim, a gente está entrando agora, estamos trabalhando com quatro estados, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e o Rio Grande do Sul. A situação é bastante difícil, né? Tirando São Paulo, como vocês sabem, dos outros 3 estados, é uma situação bastante delicada, com déficit importantes, em que precisam um ataque, principalmente na questão de pessoal. É incrível como no Brasil, nos últimos anos, né, se brincou com a contabilidade pública de todas as maneiras. Né? A gente acreditava que os estados estavam respondendo à regra de responsabilidade fiscal, mas quando você vai ver de verdade hoje, está ficando cada vez mais claro para cada cidadão. 80% da despesa dos estados está comprometido com folha, mais da metade dessa despesa é comprometida com inativos e pensionistas, o que torna absolutamente impossível com que esses estados continuem a rolar essas dívidas sem resolver esse problema. Isso, a parte, acho que a reforma da Previdência ajuda, mas não resolve. Parte vai ter que ser enfrentado por cada sociedade, por cada estado brasileiro, né? E acho que é muito importante que a gente apoie. A gente está fazendo um trabalho muito grande de apoiar iniciativas de reforma administrativa. O governador aqui do Rio Grande do Sul já fez, o governador de Goiás também, o governador de Minas está mandando para a Assembleia Legislativa para fazer, e nós estamos financiando, enquanto empresas, as iniciativas que vão poder ajudar a melhorar as trilhas de carreira, que é emaranhado, é feito para não funcionar, é um negócio incrível, né? A quantidade como aqui o Marcos falou, de penduricalhos que foram sendo criados ao longo dos últimos 20 anos e que escondem, né, a real situação de como é que cada um recebe. Então, tudo isso precisa ser enfrentado, e essas ações assim vão ajudar a desnudar, a clarificar e a trazer para a opinião pública cada vez mais as questões relevantes que estão enfrentando esses estados. Enfim, tem uma preocupação muito forte no programa de formação das pessoas. Como eu falei, líderes de bons públicos não caem do céu. A gente está vendo aí, saímos de uma gestão complicada federal, estamos entrando numa outra, onde a pessoa está aprendendo na cadeira. Não deve ser assim, não é assim para nós. Ninguém senta numa cadeira na iniciativa privada para comandar uma empresa sem ter preparo suficiente. É fundamental que a gente tenha a noção de que a gente precisa apoiar essas pessoas para chegarem preparadas
numa cadeira da dimensão que é ser presidente de uma nação do tamanho do Brasil. Isso não é brincadeira. A gente acha que tocar os nossos negócios é importante, e é. Tocar um país dessa dimensão, com a responsabilidade sobre 200 milhões de brasileiros, não é para qualquer um. É para gente muito preparada, para gente que sabe o que o que precisa ser feito, que tem convicção do que precisa ser feito, que aprendeu ao longo do tempo. Então, foram dezenas de bolsas nas melhores instituições, não só para as lideranças públicas, mas também para gestores públicos, servidores públicos que ficam na máquina, que estão ali servindo de multiplicadores para mudar um pouco da mentalidade que se convencionou. Eu vi muito aqui se falar em cultura e mentalidade. É verdade, o Brasil precisa, eu acho que muito parte, as empresas privadas, sejam elas multinacionais ou nacionais, mudaram muito as suas culturas ao longo das últimas décadas, com meritocracia, com nova visão, seguindo as melhores práticas. É fundamental levar isso também para o serviço público, mudar, incentivar quem precisa. Tem muita gente boa no serviço público. Muito das iniciativas que nós estamos fazendo agora da reforma administrativa não é com empresas como McKinsey, Bain, é usando o próprio servidor público de qualidade que sabe o que precisa ser feito, usando o recurso dessas pessoas, a capacidade dessas pessoas para transformar, investindo, sendo muito mais barato o investimento, com resultado muito mais efetivo do que de grandes consultorias. Tem muita gente boa aqui que precisa ser incentivada, apoiada para mudar a qualidade do trabalho do serviço público. É curioso ver, eu que venho de uma família do Nordeste, já há muito tempo em São Paulo, que hoje, exemplos de educação vêm do Ceará, vêm de Teresina. Teresina hoje tem o melhor IDEB do ensino fundamental no país, em capital. Quem ia imaginar isso 10 anos atrás? Então as pessoas estão se mexendo e tem o menor custo por aluno. Então as pessoas sabem o que fazer. Não é rocket science. Tem muita coisa básica, e se você pegar aqui e juntar meia dúzia de especialistas, gente como Priscila Cruz, pessoas que sabem exatamente o que precisa ser feito, tem um roadmap bonitinho que está sendo aplicado em alguns lugares e está dando resultado. Então buscar esse tipo de coisa, colocar na prática, mostrar que está funcionando, que é um dos grandes trabalhos do Juntos, e fazer com que prefeitos e governadores se incomodem com resultados de outros estados e outros municípios e vão copiar e melhorar as suas realidades. Opa, eu vou passar aqui o filminho. Questão de segurança, que é uma coisa que apavora todos nós brasileiros há já algum tempo, uma iniciativa aqui realizada em Pelotas, que agora está indo para Caruaru. Segurança é muito mais do que repressão. Tem várias dimensões importantes para serem trabalhadas e vale a pena dar uma olhada nessa questão que está sendo os índices. Eu sei que no Rio Grande do Sul estão caindo em várias cidades, caíram muito em Pelotas. Tem um trabalho muito importante liderado também pelos municípios, pelos prefeitos, que juntam Ministério Público, juízes, a Secretaria de Educação. É o secretário de Educação que sabe onde é que está o garoto problema, é o cara da saúde que sabe como é que pega esse garoto e ajuda ele a encontrar, é o cara do desenvolvimento que dá atividade para essa criança, é o problema da evasão escolar que está gerando a violência, é o código novo de convivência. A bebida é um problema... Já vou acabar aqui, desculpa. Em todas as nossas cidades. Então, como é que isso... Vale a pena incluir um código de convivência das cidades, regulando o problema da bebida em determinados horários, como os americanos fazem, de mostrar na rua? A gente precisa ver o que a gente precisa... Tem muita iniciativa conhecida que funcionou, que vai além da questão simplesmente da repressão, de armar as pessoas. Enfim, são diversas iniciativas. Está aqui um exemplo já da reforma administrativa, o governador Zema, com o trabalho que foi apoiado pelo Juntos, economizando R$1 bilhão em 4 anos, 250 milhões de reais por ano já, numa questão, enfim. E agora aqui o trabalho que está sendo feito de apoio ao governo do Rio Grande do Sul, também na reforma administrativa, que é um grande problema aqui do Estado. Enfim, só para terminar, já que a gente está falando de liberais, acho que o Warren Buffett deve ser um grande liberal, Se alguém está sentado na sombra hoje, é porque alguém lá atrás, muito tempo lá atrás, plantou uma árvore. Então essa era a mensagem que eu queria dizer. A gente precisa se envolver, precisa ajudar a fazer, e para poder ter um Brasil lá na frente melhor para todos nós. Obrigado.
Agradecemos a participação inicial do Carlos Gereissati Filho no painel. A seguir falará o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Webel. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui no Fórum da Liberdade. Sou associado do IEE, associado honorário, tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição. Queria agradecer a Giovana, toda a diretoria pelo convite. Sem dúvida, eu tive a oportunidade de passar por boas instituições. Sou filho da PUC, estudei na URGS, fiz INSPER, Georgetown e Columbia. Mas a organização que teve o maior impacto na minha vida, que teve a maior influência na minha vida pessoal e profissional, foi o Instituto de Estudos Empresariais. Então, eu sou muito grato a vocês pela oportunidade e pela história. Na minha vida profissional, eu tive a oportunidade também de passar por diversos setores. Trabalhei primeiro na iniciativa privada, trabalhei no terceiro setor como voluntário, depois como profissional contratado e, finalmente, no governo. E tive duas conclusões muito importantes dessas experiências. A primeira, em todos os setores, tem pessoas muito boas, muito qualificadas, muito sérias, muito comprometidas. E tem pessoas ruins, pessoas que não são comprometidas, que são eticamente incorretas, que querem levar vantagem em tudo, que pensam pequeno e que comprometem as organizações. Mas a segunda conclusão, que é a melhor, é que esse pessoal ruim, que não é comprometido, que não é ético correto, é minoria. A maioria das pessoas é comprometida, séria, íntegra e quer ver o Brasil dar certo. E por último, nenhum desses setores tem um monopólio da virtude. A virtude está nas pessoas. Ela não está no governo, ela não está na iniciativa privada, ela não está no terceiro setor. Ela está na gente, nosso código de ética, nosso código de valores, nosso código de princípios. E como a gente age no dia a dia, quando a gente não está sob os holofotes, quando a gente não está sob o escrutínio da sociedade. Aí sim que a gente realmente prova quem a gente é e a nossa conduta. E é sobre isso que, na minha opinião, é o que vai definir o futuro do nosso país. E nós estamos numa encruzilhada. Hoje, eu sou servidor público. E como servidor público, eu vou falar uma coisa que eu gostaria de ter ouvido de um servidor público. Eu gostaria de pedir desculpas. Eu acho que todos os servidores têm uma responsabilidade muito grande sobre a situação atual do nosso país. É óbvio que em qualquer eleição a gente culpa os políticos, mas os políticos têm uma influência transitória. São os servidores públicos que realmente garantem a qualidade das políticas públicas, garantem e podem blindar a existência de gestores ruins, de líderes ruins. Infelizmente, no Brasil, nos últimos anos, a gente viu o Estado crescendo, o aparato estatal crescendo, os órgãos de controle com mais força, a carga tributária maior, a burocracia mais elevada, mas vimos muitos desvios de recursos, vimos muitos desperdícios, vimos muitas coisas erradas e inaceitáveis. Direta ou indiretamente, por ação ou por omissão, nós, servidores públicos, temos uma responsabilidade. E eu, como servidor público, não aceito abrir mão dessa responsabilidade, me furtar a fazer esse pedido de desculpas para a sociedade brasileira, para a gente realmente poder começar algo novo e algo em outros patamares. Nós temos influência sobre os pareceres, nós oficiamos, nós redigimos notas técnicas, instruções normativas, portarias e tantos outros normativos que regem a vida dos brasileiros. Fazer isso bem feito ou mal feito tem uma diferença brutal na sociedade. E aí nós podemos atuar
e fazer a diferença. Hoje, infelizmente, o Brasil é um dos piores lugares do mundo em termos de ambiente de negócios. Nós temos realmente muito para melhorar. A máquina estatal, o aparato estatal, ele tem uma responsabilidade direta sobre isso. Mas mesmo com burocracia, papelada, baixo crescimento, como o Marcos Lisboas demonstrou, nós continuamos recebendo nosso salário, a maioria dos servidores, alguns não. Alguns tiveram um aumento acima da inflação e tiveram suas carreiras com as regras de progressão e promoção alteradas. Muitas vezes se beneficiaram, mesmo quando o país não estava numa situação boa. Mas será que isso teve impacto na nossa produtividade? Será que isso teve impacto na qualidade do serviço que a gente prova para a sociedade? Eu tenho certeza que vocês podem responder isso muito melhor do que eu. Infelizmente, não tiveram impacto significativo. E qual é a consequência direta disso? Como Hayek dizia, quase o caminho da servidão. Péssimo ambiente de negócios. O Brasil hoje ocupa a 109ª posição no Doing Business Internacional. Praticamente acabamos com a liberdade econômica. O Brasil hoje ocupa a 150ª posição no índice de liberdade econômica. Corroemos a nossa competitividade global. Hoje o Brasil está na 72ª posição no índice de competitividade global. E com isso, criamos um terreno fértil para a corrupção. 105ª posição do índice de percepção da corrupção. Essas foram as consequências diretas. Mas quais foram as consequências indiretas? Mais de 12 milhões de desempregados. Educação pública com péssimos resultados. No PISA, o Brasil é uma vergonha. Insegurança generalizada no país. Com alguns lugares, algumas ilhas de prosperidade, mas a população sofrendo no dia a dia. E outras consequências, como o próprio IDH. Se você pegar hoje os países com altos índices de desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, todos eles têm maior liberdade política, maior liberdade civil, maior liberdade econômica e menos burocracia que o Brasil. Então nós temos que aprender com os países que deram certo. E qual é a maior evidência que nós, servidores, falhamos? Se você pegar qualquer pesquisa de opinião sobre a percepção da sociedade, dos pagadores de impostos, dos jornalistas, dos intelectuais, dos estudantes, dos trabalhadores sobre os governos, é a pior reputação possível. Respeitam outras instituições muito mais do que os governos. Quando, na verdade, os governos deveriam ser o exemplo. Servidores públicos que as pessoas realmente tenham orgulho, que olhem para as pessoas como referência e não com desprezo. Nós temos a responsabilidade sobre isso. Nós precisamos reverter esse quadro. E não é com discursos, é com ações. Acima de tudo, com resultados que sejam percebidos pela sociedade. Além das reformas estruturais que temos que fazer, previdência, tributária, além de programas de desestatização que são importantes para redefinir o tamanho do Estado, além da descentralização de recursos, levando mais recurso para os municípios onde as pessoas vivem, desconcentrando, tirando o poder da União, além da abertura econômica, que é fundamental, inserir o Brasil nas grandes cadeias globais. Nós temos 3 eixos fundamentais que os governos têm que trabalhar no Brasil. Primeiro, uma reforma do Estado. Difícil, mas necessária. O Estado repensar o seu papel, repensar suas prioridades, repensar como vai fazer o seu trabalho. Por meio de parcerias público-privadas, concessões, por meio de autorizações, simplificando e não com monopólio estatal, de que tudo tem que ser feito pelo Estado. Esse modelo falhou. O Wagner Lenhart, nosso colega, está liderando esse processo de forma brilhante no Ministério da Economia para fazer esse trabalho, de rever as carreiras, aumentar a produtividade,
uma avaliação de desempenho verdadeira e não de fachada, onde todo mundo se dá nota máxima. É responsabilidade. Nós temos também que fazer o segundo eixo, uma transformação institucional. Passa pela reforma administrativa, que o Carlos Gereissati comentou. Reduzir níveis hierárquicos, reduzir o número de áreas com poucas pessoas. Tem áreas no governo que tem uma pessoa, é a equipe, o sujeito é chefe dele mesmo. Isso é uma das distorções que existem. Automatizar processos, rever aquelas carreiras que são efetivamente necessárias. Aquilo que não é, vamos terceirizar. Vamos deixar a iniciativa privada fazer melhor. Vamos fazer por meio de parcerias com o terceiro setor. Vamos desapegar e focar no resultado. É criar critérios para ocupação de cargos, reduzir cargos, gratificações, funções. Só o governo federal tinha mais de 131 mil funções, gratificações e cargos. Nós já reduzimos 21 mil, mas certamente tem espaço para muito mais. E o terceiro eixo, que na minha opinião é muito poderoso, é de transformação digital. É nós levarmos os serviços que hoje são prestados presencialmente para a sociedade, levar para o celular, para o computador. É um ganho brutal, redução de custo, em alguns casos, mais de 95%. Redução do tempo de atendimento, em alguns casos, 85%. Aumento da transparência, aumento do controle social, mas, acima de tudo, o aumento da satisfação dos nossos clientes, vocês, a sociedade, os pagadores de impostos. Temos um time mobilizado trabalhando para isso. Até o final do ano que vem serão mais de 1.000 serviços transformados, onde você da sua casa vai poder acessar, reduzindo a burocracia, reduzindo o custo, reduzindo o tempo. Temos um grupo focado 100% nesse processo. E todos esses eixos, eles somam para combater a burocracia. É o nosso inimigo comum, mais poderoso. É pior que unha. Não dá para cortar toda semana, tem que cortar todo dia. Ela contribui para esse gigantismo estatal. Ela é uma vertente que está ligada com esse gigantismo estatal. Quanto maior a burocracia, maior o aparato, mais pessoas, mais concursos, mais cargos, mais orçamentos, e é infindável. Nós perdemos o controle. Combater a burocracia significa focar no cidadão. Existe uma correlação. Quanto maior o nível de burocracia, maior o nível de corrupção. Existe uma correlação inversa. Quanto maior a burocracia, menor o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, combater a burocracia significa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Significa ter mais recursos para investir na atividade fim e menos na atividade meio. Isso é fundamental, necessário, estratégico. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar reproduzindo os mesmos problemas, as mesmas causas que geraram os problemas que a gente critica. Se não fizermos mudanças estruturais no governo federal, que tem que dar o exemplo, nossa imagem perante a sociedade brasileira não vai mudar. As pessoas não vão levar os governos a sério. Cabe a nós, servidores públicos, fazer essa diferença. O pessoal fala muito que a justificativa para a burocracia são as falhas de mercado. Existem até falhas de mercado, mas elas não se comparam com o tamanho, com a magnitude das falhas de governo. O maior exemplo, e provavelmente o mais triste, é a Venezuela. O exemplo da Venezuela é gritante. Maior crise humanitária da América Latina. Um governo socialista, burocrático, intervencionista, que não tinha respeito pelas liberdades individuais, pelos direitos de propriedade, pelas instituições democráticas, que atrapalhou para um sonho de poder, colocou tudo isso em risco e criou essa coisa assustadora que a gente tem visto. Os venezuelanos não têm a oportunidade que nós temos de fazer diferente,
eles estão sofrendo as consequências de uma grande falha de governo. As falhas de governo são de magnitudes gigantescas. Falhas de governo geram macro falhas no país. Falhas de mercado podem até gerar, mas serão microfalhas, que podem ser corrigidas com muito mais rapidez, com muito mais efetividade, com menos danos para a sociedade. É uma forma de reduzir, mitigar, combater os grandes danos. Mas tem 4 coisas que geram a burocracia excessiva que existe no Brasil. Nada é por acaso. No Brasil, nada é por acaso. Primeiro, o preconceito. O que move o excessivo burocrático, a burocracia excessiva do Brasil é esse preconceito que existe no burocrata de que a sociedade brasileira é corrupta. Ele acha que a sociedade é mais corrupta do que o governo. Segundo, uma arrogância. Ele entende que o planejamento central dele é muito melhor do que o consumidor verificar no dia a dia, do que as relações de mercado, do que a sociedade civil, do que a imprensa verificando. Ele acha que ele tem condições de prever todas as hipóteses, de antecipar e de desenhar a solução para cada uma delas. Terceiro, é o apego ao processo como fim em si mesmo. Ele acha que é muito importante o processo é fundamental. Aí vem o problema final, o quarto. Zero compromisso com o resultado. Para ele não importa, não é culpa dele se o resultado não aconteceu. Ele simplesmente seguiu o processo, ele simplesmente seguiu a legislação, ele simplesmente fez o trabalho dele. E aí, às 6 horas da tarde, ele larga a caneta, fecha o guichê da repartição e vai para casa com a sua estabilidade. Essa mentalidade é ultrapassada, ela é perniciosa, ela alavancou, ela atrapalhou o Brasil muito. E nós precisamos combater diariamente. É contra isso que nós precisamos lutar. No livro A Revolta de Atlas, de Ayn Rand, um clássico, o livro que certamente mais impactou a minha vida, um grupo de empresários, empreendedores, pessoas da cultura, pessoas que criavam valor, que geravam riqueza, que produziam, diante de um aparato estatal burocrático, grande, interventor, corrupto, que queria ditar as regras sem conhecer a realidade, num descolamento absurdo, resolveu fazer greve, resolveu parar de trabalhar, parar de gerar valor, parar de gerar emprego. Foi um caos. Mas era o John Galt que entendia que, ao fazer isso, a burocracia se dá conta que ela não gerava riqueza, que ela não produzia, que ela estava lá apenas para extrair e redistribuir. É uma lição impactante. Nós não queremos que o Brasil chegue nesse nível. Mas, para isso, nós precisamos dar um basta. E o maior basta que a gente viu foi nas últimas eleições. O presidente Bolsonaro, pessoa que ninguém acreditava que pudesse ganhar as eleições, ganhou as eleições. E com o mandato popular, coisa mais poderosa que existe numa democracia, um mandato popular claro. Reduzir o tamanho do Estado, cortar privilégios na carne, reduzir a burocracia, simplificar a vida das pessoas, combater o crime organizado dentro e fora do governo. É um mandato poderoso, verdadeiro, vindo das urnas, que cabe a nós, servidores públicos, executar. A maior honra que uma pessoa pode ter é servir o seu país. Eu estou tendo essa oportunidade, essa honra, sou muito grato ao ministro Paulo Guedes e grato ao IEE. E eu prometo para vocês que enquanto eu estiver no governo, eu vou fazer a diferença. Eu vou combater a burocracia. Eu vou trabalhar para avaliar a qualidade das políticas públicas. Eu vou trabalhar para reduzir o desperdício, o gasto do dinheiro público. E para que vocês possam, a sociedade possa, voltar a valorizar o trabalho do bom governo. Um governo enxuto, um governo sério, um governo eficiente, um governo que não está lá para se servir da sociedade.
mas para servir a sociedade. Por isso que nós somos servidores públicos. Assim como eu, tem milhares de servidores públicos que pensam assim, que agem assim, que estão comprometidos, que veem no Estado que não é a solução para tudo, que tem um papel fundamental, mas se ele for gigante, ele vai ser pesado, lento, ineficiente e não vai atender às atividades principais que o governo se propõe. Então, o nosso papel é justamente rever isso aí, nos antecipar, fazer o tema de casa, corrigir essas distorções, mostrar que as pessoas sérias que estão lá para fazer bem feito, fazer com pouco recurso, fazer tendo a mesma consideração, o mesmo respeito ao dinheiro público que nós temos com o nosso próprio dinheiro. Essa diferença que a gente quer ver. É esse o Brasil que nós queremos construir. Mas nós não vamos fazer isso sozinho. Nós precisamos do apoio de vocês, de organizações, de entidades, como a Comunitas, como o IEE, como tantas outras organizações sérias que fazem a diferença. Seja executando, seja propondo, seja no campo das ideias, seja debatendo, seja questionando, seja nos provocando. A gente está lá para servir, para fazer o nosso melhor, mas nós não estamos comprometidos com o processo. Nós estamos comprometidos com os resultados. Muito obrigado. Agradecemos a participação inicial do Paulo Ebel neste painel. Imediatamente passaremos à sessão de perguntas e respostas, lembrando que as perguntas devem ser feitas pelo aplicativo do Fórum da Liberdade. Carlos, na defesa do tema do Fórum da Liberdade, nós explicamos que queríamos falar de reformas estruturais, obviamente, mas que queríamos ir um pouco além, que nós gostaríamos de tratar também sobre uma reforma de mentalidade dos cidadãos, de se entender que um futuro não se constrói só com direitos, mas também com deveres, com responsabilidades, arregaçando as mangas e construindo esse futuro. E tu nos apresentou o projeto Juntos, onde se une iniciativa privada, poder público e a sociedade. E eu queria que tu nos explicasse qual tem sido o papel e a importância da sociedade para que esse projeto tenha alcançado os resultados que está alcançando? Olha, eu acho que o Comunitas tem uma preocupação muito grande, né, de que a sustentabilidade desses projetos ela só vai ser alcançada se a sociedade vir o resultado daquilo que está acontecendo. Quer dizer, se você não tiver a preocupação de estar o tempo inteiro comunicando à sociedade o porquê está sendo feito, o que está sendo feito, engajando o cidadão, né, a gente já viu, e a história recente mostra, vários estados que melhoraram índices importantes de educação, de eficiência do Estado. Podemos pegar o exemplo recente de Minas Gerais, e que logo depois de uma gestão para outra, esses índices todos caíram de novo, seja na educação básica, ensino médio, eficiência de Estado, enfim, ajuste fiscal do Estado. Então, eu acho que se a sociedade não houver por parte desses programas a compreensão que só a sociedade se vê educada, por isso que o Paulo até comentou, né, dessas 3 iniciativas super importantes que todo mundo fala, das reformas econômicas, a questão da burocracia, mas se nós não revolucionarmos a educação no Brasil, se nós não dermos a verdadeira liberdade às pessoas, que é a sua capacidade crítica, não temos sustentabilidade para os planos. Nós temos que dar liberdade ao cidadão, como nós temos liberdade. Nós temos liberdade. As pessoas podem ter uma ideologia um pouco para cá e tal, mas elas têm convicção, porque elas têm liberdade de pensar. Então, eu acho que a grande revolução que precisa ser acoplada também, daí a preocupação, vendo esses últimos episódios, é que da mesma
Nós aqui estamos muito ligados a negócios, mas a mesma preocupação que a gente tem que ter em relação a negócios, a gente tem que ter com a educação. Não está boa a educação no Brasil, a gente tem que mudar essa realidade, tem que enfrentar e tem que dar a mesma ênfase que a gente dá para poder mudar essa capacidade do cidadão comum acompanhar tudo isso que a gente está falando aqui e sustentar isso ao longo do tempo. Muito obrigado. Paulo, a arte do Fórum da Liberdade deste ano é um emaranhado. Tu, secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia. O Brasil está aberto para reformas? Caio, sem dúvida, o Brasil precisa de reformas estruturais. O governo apresentou, dentro dos 100 dias, 2 reformas importantes. Um projeto na parte de contra o crime organizado, fazendo várias mudanças legais importantes. E a outra, talvez uma das reformas mais importantes dos últimos anos, é a reforma da Previdência. Então, são 2 reformas fundamentais, estruturais, que vão mudar o país. Depende agora, evidentemente, do poder legislativo debater, fazer as análises necessárias e esperamos que aprove na íntegra como o projeto foi enviado. É um projeto transformador, é outro país, é uma nova janela de oportunidade que vai se abrir para o nosso país. Depois dessa, terão outras. A gente precisa mudar a questão tributária, foi falado pelo Marcos Lisboa. Então, os números assustam, é um manicômio tributário, uma expressão de Geraldo Ataliba, que dizia isso aí para traduzir a nossa legislação. Trabalhei na área tributária e conheço, a realidade é assustadora. Ninguém pode entender a legislação brasileira. Só que tem micro-reformas, algumas mudanças que não estão no radar, que também são importantes. Algumas mudanças legais, algumas mudanças infralegais, que podem melhorar o ambiente de negócios, podem aumentar a competitividade, podem simplificar e facilitar o acesso a crédito, o registro de propriedade, a defesa de minoritários e várias outras, que tem um grupo grande estudando isso aí, para fazer isso aos poucos, enquanto essas grandes reformas estruturais, que demandam um debate maior, que demoram mais para acontecer, possam ir saindo e, com isso, já ir retomando a economia. Está num processo lento de retomada da economia, isso é importante, isso impacta geração de emprego, renda, recolhimento de impostos. Então, é fundamental o governo começar esse debate para ir apresentando algumas medidas. Já tem algumas medidas em andamento e nos próximos 30 dias a gente vai ver algumas medidas importantes nessa linha. Muito obrigado. Carlos, aparentemente, aos poucos, nós estamos vivendo uma mudança de mentalidade no Brasil. Ao invés de grandes empresários, tem se falado muito de empreendedorismo. Ao invés de concorrência, tem se falado muito em colaboração. Sob a tua ótica, está realmente ocorrendo essa mudança no nosso ambiente de negócios atualmente? Eu acho que sim. Eu acho que essas coisas, né, como alguém que estava sentado aqui falou, né, você tem que mirar na utopia para poder fazer essas pessoas chegarem lá. Eu acho que a gente caminha como sociedade muito mais nessa direção, né? Tá na cara que o emprego, a gente está migrando de uma era industrial para uma era pós-industrial, onde o emprego, se lá atrás já foi substituído pela máquina do operário, hoje o especialista tem aí se sente ameaçado pela inteligência artificial e tal, e é necessário que esse emprego evolua para o empreendedorismo, para o cara praticar, né, e ser capaz de criar, utilizar o seu conhecimento como serviço. Eu acho que da mesma forma as empresas também, e os negócios e as redes, né, a sociedade em redes que está mudando aqui também, claramente vai exigir uma nova reconfiguração da maneira como a gente pratica negócios. E acho que isso é tendência. E acho muito importante, acho de novo, quando eu falei lá da importância da liderança pública de qualidade, é que a pessoa que está sentada nessa cadeira precisa ter essas convicções para preparar e apontar na direção correta. Porque senão você tem uma sociedade de um lado querendo um determinado tipo de coisa, iniciativa privada já numa determinada velocidade e um governo completamente anacrônico, do século XIX. Quer dizer, então a gente precisa realmente olhar
né, e ajudar com que essas coisas andem ali mais ou menos alinhadas, para que a gente tenha uma sociedade que não olhe para o governo como um peso, mas sim para que ele estimule políticas públicas de qualidade, apoie naquilo que é necessário. Então, eu acho que essas palavras, com certeza, cada vez mais vão fazer parte, já fazem parte de uma geração que vem aí, que é a geração que vai comandar daqui a 20 anos. Muito obrigado, Carlos. Paulo, tu abriu mão de uma carreira promissora na iniciativa privada para participar do governo Dória e atualmente ocupa uma secretaria no governo federal. Eu, acompanhando o Fórum da Liberdade, percebi que em pelo menos 4 momentos, na participação de outros palestrantes, houve referência ao teu nome durante o Fórum da Liberdade. Deve ser um motivo de orgulho, mas também representa uma grande responsabilidade, sem dúvida. O que te levou a aceitar traçar essa trajetória da iniciativa privada à vida pública? Boa pergunta. Sempre gostei da área pública, fiz mestrado em administração pública, sonhava um dia contribuir na área pública, mas surgiu uma oportunidade antes do que eu imaginava. E o que me motivou a fazer a mudança foi, muitas vezes eu critiquei o governo, eu falei, critiquei, propus, mas quando você tem a chance, a oportunidade de dar a sua contribuição, acho que você tem que dar. E, sem sombra de dúvidas, foram as 2 experiências profissionais mais marcantes da minha vida, de maior aprendizado, de maior transformação. Primeiro na Prefeitura de São Paulo, como secretário de gestão, agora no governo federal, no Ministério da Economia. Pela magnitude dos desafios, pela complexidade, pelo número de atores envolvidos. A gente fez um trabalho com a Comunitas lá, realmente foi um trabalho muito bom, muito obrigado, Carlos Gereissati, da Comunitas, pelo apoio, de definir as metas da cidade de São Paulo. Então, é uma oportunidade única você poder pensar na maior cidade da América Latina, você poder contribuir para um debate, para uma pesquisa, para um trabalho que vai definir as metas que vão orientar o trabalho da Prefeitura de São Paulo, mais de 100 mil servidores, focando naqueles objetivos. E agora, no governo federal, impacto nacional, meu país, amo o Brasil, poder dar uma contribuição, pequena que seja, para mudar o status quo, para poder reduzir a burocracia, para poder aumentar o grau de digitalização do governo, para poder melhorar a gestão interna do governo. Então, eu sou movido a desafios, é o maior desafio da minha vida, e eu recomendo para todas as pessoas. Acho que todo mundo deveria, em algum momento da sua vida, trabalhar na área pública, e acho que todo mundo da área pública, em algum momento, deveria trabalhar também na iniciativa privada. Acho que seria ótimo, você ia derrubar muitos preconceitos, ia criar muito mais pontes, e as pessoas iam poder dialogar e pensar em políticas públicas de uma maneira muito mais qualificada, assertiva e focada em resultados. Em razão do horário, vamos ter que encerrar esse painel. Agradeço ao Marcos Lisboa, que já se retirou, em razão de um compromisso. Carlos Gereissati Filho, muito obrigado. Paulo Ebel, um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigado a todos.